Você está ouvindo o programa De Bem com a Vida. Mais uma vez, bom dia para você que está sintonizado com a gente nesse momento. Vamos preparar o nosso coração então para meditarmos um pouco na palavra de Deus e nesta sexta-feira sermos amparados por mais um amor, por mais um carinho que brota do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos meditar no Evangelho de Lucas 8:1-3, que é o evangelho proposto para a liturgia de hoje. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, preparando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como não nos apaixonar por um Deus que cuida tão bem de cada um de nós? E nós vamos hoje olhando para o Evangelho e eu tenho dito como é precioso quando nós olhamos para o Evangelho e vamos percebendo que todos eles nos levam a uma profunda consciência de compreender de fato qual era a missão de Jesus aqui no meio de nós. Porque houve essa necessidade de que Deus mandasse para nós o seu Filho único, para que todo o que nele crescem tivessem a vida eterna. Qual é a necessidade de nós termos no meio de nós o Filho de Deus? Por que nós até hoje não compreendemos essas coisas? Porque isso ainda não está tão evidente, tão claro, para que nós possamos ter uma vida melhor. Nós não entendemos de fato ainda qual foi a estratégia divina ao enviar o seu Filho no meio de nós. Sabe por que eu falo isso? Porque as diferenças ainda acontecem, as discriminações ainda acontecem, as separações ainda acontecem. E todos nós que vivemos dessa forma ainda não compreendemos de fato qual é a presença de Jesus no meio de nós. Para que ela realmente foi importante? Por que Jesus estava andando, caminhando por todos os lugares que ele passava? Qual era a necessidade? Nós precisamos compreender isso. E o Evangelho de hoje, mais uma vez, vai nos mostrar a quebra de um paradigma e a vontade, o desejo e a necessidade de que Jesus encontrava para passar um recado às pessoas da época. Nós vemos aqui que o Evangelho narra que Jesus andava por cidades e povoados. Jesus estava em missão. Jesus estava andando, Jesus estava fazendo acontecer a sua missão. E por onde ele passava, ele anunciava o quê? A boa nova do reino. Ele anunciava a boa notícia, ele anunciava uma nova forma de se viver, a nova forma de que nós, compreendendo, pudéssemos mudar o nosso comportamento, a nossa concepção, a nossa inteligência, a nossa forma de fazer a leitura daquilo que estava acontecendo. E lá naquela época era essa a visão, e agora, na nossa época, em 2020, qual é a mudança de olhar que nós precisamos ter quando vemos Jesus anunciando a boa nova, a boa notícia? Quando você lê uma notícia, quando você lê algo para aprender, você tem que prestar atenção no texto. O que esse texto traz de bacana para você ser melhor? Todo leitor sai melhor depois que ele lê um texto e presta atenção, ele aprende alguma coisa. A boa notícia, espalhando no meio de nós. E o Evangelho vai dizer para nós que ele caminhava. E para anunciar essa boa notícia, estavam com ele os 12
e também com ele algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Aqui está a chave para a nossa reflexão de hoje. Na época de Jesus, as mulheres não tinham vez. As mulheres eram entendidas como geradoras e criadoras de filhos. Elas não tinham muito valor, vamos dizer assim, bem claro, né? Não tinha outros valores, né? Elas viviam dessa submissão e dessa inferioridade. A mulher não era vista como uma pessoa como as outras. O homem estava mais em evidência. Ele era aquele que ditava as regras. E as mulheres eram aquelas que ouviam as regras. E que nada poderia colocar porque não tinha voz, não tinha vez. A mulher simboliza para nós aqui nesse evangelho várias outras pessoas, vários outros grupos hoje que também não têm voz e que não têm vez, que não podem falar, que não podem expressar. Estão vivendo sobre a submissão do mundo em que alguns estão tomando posturas de fazer o que querem, como querem, e que não olham para os outros que precisam, que necessitam. Então Jesus vem mais uma vez mostrar para nós que aquele que compreende o reino de Deus, aquele que consegue ouvir a boa notícia, aquele que coloca no seu coração o ensinamento do mestre, essa pessoa precisa mudar de comportamento. E não há mais um grupo específico, mas sim todos inseridos no mesmo contexto. O amor de Deus para conosco, ele é igual. Ele ama-nos da mesma forma. Ele quer que todos nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Ele quer que todos nós sejamos respeitados. Ele quer que todos nós tenhamos um lugar à mesa. E nesta época nós vamos percebendo que Jesus, ele quer resgatar a dignidade da mulher. Ele quer colocar a mulher como ser humano ao lado do homem. Foi para isso que a mulher foi criada. Lá em Gênesis, quando Adão percebe que ele precisava de uma companheira, que ele precisava de alguém que também fosse da sua espécie, ele pede ao Senhor isso. E Deus vai dar a Adão a companheira, aquela que vai estar ao lado. E não foi entendido dessa forma. A mulher precisa ter respeito. Nós ainda vivemos padrões de mulheres que sofrem muito. E nós precisamos entender que não só a mulher que sofre, mas todos aqueles que sofrem sem ter voz e ter vez, eles estão sendo cuidados por Jesus. E é por isso que ele vai dizer, né? Quando nós chegarmos no nosso juízo, no nosso último dia, e lá for feito o exame de consciência, ele vai perguntar: onde estava você que não percebeu essa falta de igualdade aonde você estava inserido? Num século tão cheio de modernidade, onde as coisas acontecem praticamente em tempo real, as notícias chegam em tempo real, tudo evolui, mas não evolui o amor, o respeito pelas pessoas. E é isso que Jesus vai tentando passar para nós aqui no meio dessa leitura. E coloca também as mulheres como aquelas mulheres que haviam sido curadas, que haviam sido libertas de espíritos. Por que não dizer aqui espíritos capitalistas? Porque elas tinham posse e utilizavam dessas posses para fazer o bem, porque perceberam que quando nós aproximamos de Jesus, quando nós aproximamos de Deus e dos seus propósitos, nós vamos percebendo que os nossos bens precisam ser colocados a favor também daqueles que precisam ser libertados. E elas estavam com Jesus e cuidavam da parte financeira que faltava para que aquela missão continuasse. Por que elas faziam isso? Porque quando nós aproximamos de Jesus, nós vemos que por mais condição financeira que temos, se nós não tivermos no nosso coração a bondade, a solidariedade, a compaixão, o amor ao próximo, de nada isso vale. A riqueza se torna vazia. E nós sempre estamos falando sobre isso. Jesus quer que sejamos prósperos. A prosperidade faz parte daquilo que Deus deseja para todos nós. O que não está certo em nós é sermos prósperos, mas sermos egoístas. E aqui, mais uma vez, o Evangelho mostra
que ao serem curadas definitivamente, uma pessoa que se cura, que se encontra, que se coloca na presença do Mestre, ela se liberta dos padrões, daquilo que aprisiona, daquilo que a riqueza faz, que é a mesquinhez, e ela se coloca à disposição. Ela distribui com alegria os seus bens. Então o evangelho de hoje, riquíssimo, nos ensina muito, mas vamos ficar nesta sexta-feira com esta reflexão dentro do nosso coração. Primeiro, que precisamos respeitar todas as pessoas, todas as classes, porque todos têm direito, todos são amados e todos são queridos por Deus. Segundo, quando nos aproximamos de fato e somos curados, queremos seguir Jesus, queremos estar com Ele, queremos fazer com que as suas obras sejam realizadas. E se nós podemos ajudar, e se nós podemos contribuir, nós vamos nos colocar nessa condição de gerar vidas, que todos tenham vida e a tenham em abundância. Vamos dividir os nossos bens com alegria. E vamos vendo aqui que as mulheres ocupam um lugar especial no coração de Deus. Jesus coloca as mulheres no centro da sua missão. Tanto que nós vamos percebendo que ele é acolhido na casa de Marta e Maria, ele conversa com a samaritana à beira do poço, ele aparece após a sua ressurreição para Maria Madalena, ele buscou colocar a mulher como uma peça importante para que a missão aconteça. E nós sabemos qual é, a posição feminina hoje diante da evangelização. A mulher não abandona as missões, ela continua fazendo com que o evangelho chegue a todos os corações. Mas aqui o que está em evidência é o respeito, é o amor, é a igualdade. Que nós possamos todos os dias compreender isso. Não somos menores, nem maiores, somos iguais, somos chamados, somos escolhidos. Todos nós temos o direito a pertencer. Todos nós temos o direito a usufruir da graça de Deus. Pela presença de vocês aqui na nossa reflexão de hoje. Que Deus abençoe cada um, que nós possamos sempre prestar atenção nisso, precisamos respeitar as pessoas e principalmente nós mulheres precisamos nos sentir importantes, amadas, queridas, respeitadas, nos posicionar, nos sentir importantes, delimitar, também o nosso valor para o outro. Nós não precisamos deixar que as pessoas façam qualquer coisa conosco, porque às vezes nós pensamos que somos frágeis demais, E não é isso. Somos iguais, com a mesma força, com a mesma potência. Esse Deus que nos fez humanas para fazermos a diferença. Que nós possamos respeitar todas as pessoas, mas que nós possamos também buscar essa nossa força feminina para ajudar a caminhar melhor aqueles que estão conosco. Um beijo no coração de vocês e até segunda-feira agora com mais uma reflexão do dia. Prazer enorme em passar por aqui todos os dias. Um beijo no seu coração e fique em paz. Até lá, tchau, tchau.